Este vídeo refere-se à apresentação de um trabalho proposto pelo professor de Fenômenos Religiosos sobre tradições religiosas e posturas humanas de negação da fé. Nesse trabalho, iremos falar sobre o ateísmo e agnosticismo, duas importantes posturas filosóficas de negação da fé, adotadas e praticadas por muitas pessoas nos dias de hoje. Há milhares de anos atrás, já haviam pessoas que questionavam a existência de divindades e coisas sobre-humanas. Na Grécia Antiga, por exemplo, Sócrates fora condenado à morte pela descrença aos deuses da época. Mas há uma antiga controvérsia que ainda persiste nos dias de hoje, na qual um determinado grupo religioso acusa outro de ateísmo por não compartilhar de suas crenças, assim como faziam os romanos aos adeptos do cristianismo no seu nascimento. O ateísmo, como o conhecemos nos dias de hoje, ganhou forças no período do Renascimento, graças às críticas à Igreja Católica e o livre pensamento que surge na época. Foi a Revolução Científica e o Iluminismo que levantaram efetivamente a ideia de que a Bíblia e a tradição religiosa não tinham todas as respostas para as questões humanas. Desta forma, a ciência e a filosofia foram fortes aliados no que diz respeito a provar os argumentos e visões sobre a inexistência de um Deus. O ateísmo em si é a descrença em qualquer Deus ou entidade divina. Muitas pessoas confundem os ateus com os adoradores de Satã pelo fato de não acreditarem em Deus. Mas esta confusão é fortemente equivocada pelo fato de que adorar Satã é necessário aceitá-lo como Deus. Para os ateus, a ideia de Deus ou qualquer outra divindade é autocontraditoria e não possui qualquer tipo de evidência de sua existência. O ateísmo apresenta dois níveis de adesão, o ateísmo cético e o ateísmo explícito. O ateísmo cético afirma que a existência de Deus é duvidosa, improvável ou insuficiente. É também chamado de ateísmo fraco, negativo ou implícito. O ateísmo explícito nega abertamente a existência de qualquer Deus, sendo uma corrente materialista. É também chamado de ateísmo forte, ativo ou positivo. A filosofia agnóstica iniciou-se no século XVIII, com os estudos de Immanuel Kant e David Hume. Já o termo agnosticismo surgiu no século XIX, formulado pelo biólogo britânico Thomas Henry Huxley, no decorrer de uma reunião feita na Sociedade Metafísica. O agnosticismo é uma doutrina filosófica que declara a verdade absoluta como inacessível ao ser humano, ou que considera vã qualquer metafísica e qualquer ideologia religiosa, uma vez que algumas dessas ideias ou ideologias não podem ser comprovadas empiricamente. Às vezes, é usado para indicar uma dúvida ou abordagem cética a determinadas perguntas. Em alguns sentidos, o agnosticismo é uma posição sobre a diferença entre crença e conhecimento, em vez de sobre qualquer alegação específica ou crença. Para um agnóstico, a razão humana é incapaz de prover fundamentos racionais suficientes para justificar tanto a afirmação de que uma divindade existe, quanto a afirmação de que uma divindade não existe. Desta forma, o ser humano é exatamente aquilo que é, sem estar submetido a algo superior que tenha controle dele, e o mundo é algo limitado e sem a existência de coisas imaginárias. O agnosticismo possui dois níveis de adesão, sendo eles o forte e o fraco. O agnosticismo forte é caracterizado pela ideia de que é impossível saber se Deus ou deuses existem. Já o agnosticismo fraco acredita que a resposta pode ser descoberta, mas atualmente não é conhecida. Além dos níveis de adesão, há ainda o agnóstico teísta ou ateísta. O agnóstico ateísta não acredita na existência de um Deus e não acredita na prova de sua existência. O teísta admite a possibilidade da existência de um Deus, mas não consegue provar sua existência. A diferença entre o ateísmo e o agnosticismo consiste em algumas questões simples. No ateísmo, não se acredita em um Deus ou deuses, não importa quais são as razões e argumentos apresentados. Para os ateus, não existe terminantemente os conceitos de inferno, purgatório, paraíso e tudo que seja relacionado a religiões, sejam elas cristãs ou não. Para um agnóstico, a existência do paraíso ou do inferno é desconhecida, e essa pessoa crê que é impossível conseguir provar que realmente existe ou que definitivamente não existe.
Ou seja, no agnosticismo, não há teorias para explicar se algo existe ou não existe. O agnóstico simplesmente crê que é subjetivo de cada humano acreditar ou não em conceitos religiosos. Por sua vez, o ateísmo possui uma carga teórica para explanar o porquê do inferno e o paraíso não existirem. É muito comum que uma pessoa ateia creia que as pessoas que acreditam fervorosamente em Deus ou deuses são completamente doutrinadas e desprovidas de raciocínio lógico. Eu tenho duas coisas para dizer sobre agnosticismo. Primeiro, tecnicamente a expressão significa que você acha que não existe nem evidências para provar a existência de Deus, nem evidências para negar a existência de Deus. Portanto, tecnicamente falando, do ponto de vista epistemológico, como se fala em filosofia, do ponto de vista do conhecimento, a posição que seria, digamos assim, mais correta seria o agnosticismo. Eu acho mais interessante se você for uma pessoa que tem fé, seja lá por que razão for, ou se você for uma pessoa que não tem fé. Eu normalmente me defino muitas vezes como uma espécie de ateu não praticante. Eu não acho que se você é mais inteligente, você é ateu, ou se você é uma pessoa que tem fé, você é um idiota. Não há dúvida que a religião e muitos profissionais da religião arrancam dinheiro de você. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, que te engana, que te enrola. Mas ao mesmo tempo as religiões têm produções teológicas extremamente interessantes, né? E ao mesmo tempo você tem pessoas que são religiosas e ministros religiosos que são extremamente inteligentes e extremamente comprometidos em não enganar você. Ao mesmo tempo, eu conheço um monte de ateu que é um monte de besta que fica sentado, quer sentar do lado de uma pessoa religiosa e ficar falando para ela: Deus não existe, Deus não existe. Você, grande parte dos ateus que eu conheço, na verdade, tem problema com o pai ou com a mãe. Por isso que fica com essa raiva, né? Esse ateu que fica falando de Deus o tempo inteiro e falando mal de Deus e querendo provar que ele não existe e tal. Mas eu ainda prefiro. Alguém conhece aquela frase famosa, quente ou frio, morno ou eu vomito? Então eu acho que o agnóstico é uma espécie de morninho. Apesar de que tecnicamente é, sem dúvida, uma posição consistente. O que prova que às vezes você ter razão só faz de você uma pessoa chata. Friedrich Nietzsche foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano do século XIX, nascido na atual Alemanha. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia e ciência, exibindo uma predileção por metáfora, ironia e aforismo. Richard Dawkins é um biólogo evolucionista e etólogo, um dos principais e atuais nomes do ateísmo no mundo. Drauzio Varela é um médico cancerologista, pesquisador e escritor brasileiro, conhecido pelas campanhas que fez contra o tabagismo e a AIDS. Freud foi um médico neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise. Immanuel Kant foi um filósofo prussiano. Amplamente considerado como o principal filósofo da era moderna, Kant operou na epistemologia, uma síntese entre o racionalismo continental e a tradição empírica inglesa. David Hume foi um filósofo, historiador e ensaísta britânico nascido na Escócia que se tornou célebre por seu empirismo radical e seu ceticismo filosófico. Thomas Henry Huxley foi um biólogo britânico que ficou conhecido como o Bulldog de Darwin, por ser o principal defensor público da teoria da evolução de Charles Darwin e um dos principais cientistas ingleses do século XIX. Carl Sagan foi um cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano, um dos principais nomes da ciência moderna. Albert Einstein foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Os principais argumentos ateístas irão chocar com os conceitos de natureza sobrenatural e transcendental. Sua crítica recai, sobretudo, às concepções que não tenham nenhuma prova comprovada por métodos científicos, constituindo assim
argumentos racionais para comprovar a existência divina. Com isso, afirmações que provêm a existência de Deus pela experiência pessoal, pela tradição ou no livro não serão provas válidas para um ateu. Uma analogia muito usada por Richard Dawkins em suas discussões acerca da existência de Deus é o argumento do bule de Russell. Essa teoria consiste na seguinte proposta: você toma seu chá tranquilamente quando um amigo aparece e diz: "Sabia que no espaço há um bule que gira em torno do Sol?" Provavelmente sua reação imediata seria lhe pedir provas. Onde está o tal bule? Mas seu amigo diz que não pode mostrá-lo porque ele é tão pequeno que nem um telescópio mais poderoso do mundo consegue detectá-lo. Embora a ideia pareça uma loucura, você acaba aceitando a situação, porque não há como demonstrar que não existe, de fato, um bule viajando pelo espaço. Seu amigo também não tem provas, mas está convencido de que a teoria é real. Se os dois estão no mesmo barco, a quem recai a responsabilidade de apresentar evidências sobre a veracidade ou inveracidade do bule? Em sua analogia, Russell reconhece que a ideia do bule espacial é absurda, mas em seguida propõe um cenário com o qual chega ao ponto que lhe interessa. Se a existência do bule fosse afirmada em livros antigos, ensinada como verdade sagrada todos os domingos e incutida nas mentes das crianças nas escolas, duvidar de sua existência seria visto como uma excentricidade, e o cético mereceria a atenção de um psiquiatra ou de um inquisidor, escreveu Russell. Russell, que era ateu, queria mostrar que o fato de muitas pessoas acreditarem em Deus não significava, segundo ele, que tal força realmente existisse. Ou, em outras palavras, embora seja impossível provar que algo não exista, isso não pode ser tomado como prova de que essa coisa de fato existe. Segundo a analogia de Russell, muitos ateus concluem sua argumentação afirmando que quem deve apresentar as evidências são aqueles que acreditam na existência de Deus. Até agora, dizem, não há provas de que tal ser sagrado seja real, então não veem a razão para acreditar nele. As alegações que não podem ser provadas, as afirmações imunes à réplica, são realmente inúteis. Não importa o valor que elas possam ter para nos inspirar, escreveu o famoso cosmólogo Carl Sagan em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, no qual o exemplo de Russell brincou com a ideia de que em sua garagem havia um dragão invisível. Um outro famoso argumento é a inconsistência entre as características atribuídas a Deus e a existência do mundo em que vivemos. Um Deus onisciente, onipotente e onibenevolente não é compatível com um mundo onde existe o mal e o sofrimento. Afinal, tal ser poderia facilmente extinguir os males do mundo sem maiores problemas. Diferentemente do ateu que busca provar a inexistência de Deus, um dos princípios do agnosticismo prega que tal tarefa não seja possível, uma vez que nós humanos não temos conhecimento suficiente para provar a inexistência ou a existência de uma divindade que transcende os sentidos humanos. Dessa maneira, o agnosticismo nem se esforça para provar a existência de Deus, como nem se incomoda em refutar a tese contrária, sendo que outros conceitos como céu, inferno e o mistério do além da morte são igualmente desconhecidos. O ateísmo, de maneira geral, e que também vale para o agnosticismo, segue os princípios científicos para explicar os diversos fenômenos que regem o universo. Desta maneira, questões como a origem de tudo e o surgimento da vida e do homem podem ser explicados pela teoria do Big Bang e a teoria evolucionista de Darwin, respectivamente. Porém, a ideia do apocalipse, ou fim dos tempos, como é pregada pelas religiões, não aparece no ateísmo ou no agnosticismo. O que se entende por fim dos tempos seria o que teorias científicas apontam como o colapso da raça humana e o seu consequente desaparecimento do planeta Terra. O pós-vida também não existe para os ateus, uma vez que sua existência não pode ser comprovada por meios científicos, e sendo assim, a morte seria o fim de tudo. Em uma de suas palestras sobre o ensaio do livro O Absurdo, do filósofo norte-americano Charles Nagel, o professor Desidério Muxo concluiu sobre o que seria o sentido da vida. Se o valor é uma propriedade relacional que envolve um agente que valoriza, a inexistência de valor
de um ponto de vista mais distanciado, é apenas a consequência de não estar lá agente algum que valorize. A ilusão é pensar que esta ausência é um sinal de que as nossas valorizações são absurdas. Na verdade, essa ausência ocorre apenas porque é conceptualmente impossível haver valor sem um agente que valorize. Logo, a ausência de valor, que vemos de um ponto de vista maximamente distanciado, nada nos diz quanto ao valor e ao sentido das nossas vidas. Analisando a fala do professor, em outras palavras, as coisas ganham valor a partir do momento que atribuímos algo que dê importância a elas. E com a vida não é diferente. O valor e o sentido que damos a ela depende da maneira que a encaramos, de nossos valores e do que acreditamos. Sendo assim, não existe um sentido que é seguido por todos. Cada um encontra e segue seu próprio caminho com base em suas convicções, determinando um sentido para sua própria vida. Uma das questões de maior importância abordadas nas discussões filosóficas, quando se trata da existência ou não de Deus, é sobre a origem e a perpetuação do mal no mundo. Na visão ateia, ou agnóstica, graças à adesão ao relativismo moral e ao relativismo geral, as ideias de bem e mal são meras criações humanas e fazem parte de uma conformação cultural variável. Dessa forma, o bem e o mal são conceitos definidos culturalmente, estabelecidos de acordo com a crença e valores do indivíduo em questão. Graças ao relativismo presente nas duas vertentes, é associado ao ateísmo e agnosticismo a ideia da impunidade, uma vez que, sem um mediador ou divindade para julgar as ações humanas, tudo seria permitido. Essa ideia pode ser identificada em uma célebre frase do livro Irmãos Karamazov, escrita por Dostoiévski: "Se Deus não existe, tudo é permitido." Os filósofos Susan Neiman e Julian Baggini afirmam que o comportamento ético, apenas devido ao mandato divino, não é comportamento ético verdadeiro, mas apenas a obediência cega. Baggini argumenta que o ateísmo é uma base superior para a ética, afirmando que uma base moral externa aos imperativos religiosos é necessária para avaliar a moralidade dos próprios imperativos. Para ser capaz de discernir, por exemplo, que furtarás é imoral, mesmo que a sua religião o instrua a fazer isso, e que os ateus, portanto, têm a vantagem de estarem mais inclinados a fazer tais avaliações. Existem sistemas normativos éticos que não necessariamente necessitam que os princípios e regras sejam fornecidos por uma divindade. Alguns incluem a ética da virtude, contrato social, ética kantiana, utilitarismo e o objetivismo. Sam Harris propôs que criar regras éticas não é apenas uma questão a ser explorada pela filosofia, mas que podemos praticar significativamente uma ciência da moralidade. Drauzio Varela, um representante brasileiro do ateísmo, escreveu em um artigo publicado em seu blog o seguinte trecho: "Fui educado para respeitar as crenças de todos, por mais bizarras que a mim pareçam. Se a religião ajuda uma pessoa a enfrentar suas contradições existenciais, seja bem-vinda, desde que não torne a pessoa intolerante, autoritária ou violenta." O discurso por ele levantado demonstra que, mesmo ateu, é tolerante às demais manifestações religiosas e espirituais que aparecem no meio em que vive. Os denominados ateus fracos, bem como os agnósticos, assumem uma postura parecida, de tolerância e liberdade de culto, respeitando as demais manifestações religiosas e convivendo com as mesmas, sem questioná-las ou tentar provar suas inconsistências. Já os denominados ateus fortes assumem uma postura um pouco diferente. Ainda que se posicionem como tolerantes, estes se empenham em participar do discurso contrário à influência das manifestações religiosas sobre a sociedade, negam e buscam refutar qualquer tipo de crença em divindades e assumem uma postura ativa em canais de comunicação como as redes sociais. So most people are outraged, obviously, by what happened to Charlie Hebdo in France, and 12 people who were killed, 4 that were injured. And the 3 guys who did it were shouting Allahu Akbar, and that they have avenged the Prophet. Why does the Prophet need avenging is a good question. Can't he handle it himself? He's a prophet, right? How about Allah? He can't handle it? He needed you? Okay, well, one
particularly loathsome guy named Anjan Choudary, decided that he was going to weigh in on this. He's been on Fox and CNN, and he said, here, he's a Muslim cleric, apparently a radical one in Britain. He said, Muslims love the messenger Muhammad more than their parents, children, and even themselves. Why don't people understand? Well, that sounds like a cult, doesn't it? And look, I'm not a believer. I'm not a believer in Christianity, Islam, Judaism. I don't believe any of it. Chosen people is an absolute joke. Guy walks on water, virgin birth. I mean, are you mental? Are you mental? That's what you are, right? I don't believe in any of those fairy tales. I also don't believe Thor has a really strong hammer, or the Zeus throws down lightnings, or comes down every once in a while and has sex with humans. But I mean, do you understand that if you're not a believer, all those myths sound equally crazy? Okay, and then sometimes, wow, look at that! Crazy people take those myths and decide to do crazy things with them. Okay, but yet we're supposed to respect that. Okay, now, so I've told you already, I'm a non-believer. I'm agnostic, right? If you believe in your religions, I have nothing but eternal damnation facing me. So 2 points about that. One, isn't that enough? So the guys you've killed, the cartoonists that you killed for the attackers that I'm talking to here, what can you do to them that Allah couldn't? How small is your Allah that, first of all, while running the universe, he takes great offense at cartoons? He's got to be the most sensitive, supreme being I've ever heard of. I mean, while he's off in whatever galaxy he's in, you say, oh my God, look at what the Danish and the French did with those cartoons. Well, there's nothing I can do about it. I hope some madmen on Earth do something. Really? There's a lot he can do about it, right? In the book, don't we all suffer eternal torture? It's not enough for you? You know what it is? Because you don't actually believe. See, that's the great irony of these guys. If they believed that Allah was real, they'd leave it up to him. Like, wow, Allah's got you on lockdown, man. Okay? But they don't believe. They don't believe that anything's going to happen to those guys in the afterlife. That's why they think they have to take action now to defend their sad, pathetic ideology, which is fundamentalist Islam. Secondly, they're always, these fundamentalists that do the most grotesque violence, always so offended. They're like the most sensitive little bitches in the world. They're constantly crying, I'm offended, I'm offended, I'm offended. I'm offended by your murders. O ateísmo sempre foi uma forma de pensamento perseguida, clandestina e discriminada. Durante a cristianização do Império Romano, o ateísmo foi considerado crime terrível e praticamente deixou de existir na história das ideias europeias. Até o século XIX, devido ao poder político-eclesiástico, o indivíduo que assumisse uma posição contrária aos ensinamentos da Igreja seria recriminado pela sociedade e pelo governo, com acusações de desonestidade, rebeldia, incredulidade e libertinagem, podendo levar à pena de morte. Na Europa medieval, o ateísmo era tido como amoral e muitas vezes criminoso. Ateus podiam ser sentenciados à morte na fogueira, especialmente em países onde atuava a Inquisição. Enquanto o protestantismo sofria discriminação e perseguição pela então dominante Igreja Católica Romana, Calvino também defendeu a morte de ateus hereges na fogueira. O fato é que algumas igrejas, seitas ou grupos, perseguiam e ainda hoje perseguem aqueles que não compartilham de suas interpretações religiosas, perseguindo ateus e teístas, mesmo aqueles que fazem parte da mesma religião, mas que se insiram em grupos, seitas ou igrejas com interpretações religiosas distintas. As constituições, convenções de direitos humanos e as leis que garantem a liberdade religiosa da maioria das democracias constitucionais fornecem proteção legal aos ateus e agnósticos. Além disso, a liberdade de expressão e disposições da legislação que separam a Igreja do Estado também servem para proteger os direitos dos ateus. Como resultado, a discriminação legal aberta contra ateus não é comum na maioria dos países ocidentais. No entanto, ainda existe preconceito. Um estudo da Universidade da Colômbia Britânica, realizado nos Estados Unidos, descobriu que os crentes desconfiam dos ateus tanto quanto desconfiam de estupradores. O estudo também mostrou que os ateus têm perspectivas de emprego mais baixas em relação ao restante das pessoas por conta da discriminação. No Brasil, uma pesquisa da revista Veja de 2007, a última desse tipo realizada no país,
Cerca de 84% dos brasileiros votariam em um negro para presidente, 57% em uma mulher, 32% em um homossexual e apenas 13% em um ateu. Em julho de 2010, José Luiz da Atena, apresentador do programa Brasil Urgente, na emissora Band, fez associações preconceituosas entre criminalidade e descrença religiosa, acusando os que não acreditam em Deus como responsáveis pela degradação da sociedade. Atualmente, no Brasil e no mundo, existem algumas associações que unem ateus e agnósticos. No Brasil, a ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, é uma entidade sem fins lucrativos, sediada virtualmente no site www.ateia.org.br. A ATEA surgiu da necessidade crescente de ateus se organizarem e conta atualmente com mais de 19.200 associados de todos os estados do Brasil. Foi criada em 31 de agosto de 2008 por Daniel Sotomayor, Alfredo Spínola e Maurício Palazzuoli. É uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de desenvolver atividades no campo da ordem social que busquem promover o ateísmo, o agnosticismo e a laicidade de Estado. No mundo existe a AAI, Atheist Alliance International, ou Aliança Ateia Internacional, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1991. A AAI é uma federação global de grupos ateístas e ateus para educar a população sobre o ateísmo, secularismo e questões relacionadas, dando suporte a ateus que são discriminados, excluídos e criminalizados ao redor do mundo.